Forma normal de Chomsky. Então, por definição, uma gramática livre do contexto está na forma normal de Chomsky se toda a regra é da forma azão, você vai substituir por bezão, czão, e azão você vai substituir por azinho, né? Onde azão, bezão e czão são variáveis e azinho é terminal. Permitimos o S para você trocar por epsilon, bem aqui assim, ó, onde S é a variável inicial, tudo bem? Então, a única regra que você pode ter de uma variável para epsilon é quando essa variável ela é a variável inicial, tudo bem? Então, outra coisa aqui também é que A e B, tudo bem? Não são variáveis iniciais, tudo bem? Aqui dessa forma aqui. Então, assim, basicamente, você tem uma variável que vai em outras duas, ou então ela vai em um terminal. Se ela for no epsilon, é porque ela é a variável inicial, tudo bem? E todo mundo que está lá do lado direito, no caso aqui de B e C, ok? Não pode ser variável inicial. Então, se você tem todas essas observações aqui em uma gramática livre do contexto, então a gente diz que ela está na forma normal de Chomsky. E o interessante é o seguinte, a gente tem esse teorema aqui, que toda linguagem livre do contexto é gerada por uma gramática livre do contexto na forma normal de Chomsky. Só colocar o A aqui, ó, porque uma gramática livre do contexto. Tudo bem? Então, como é que a gente faz isso daqui, tá? Na verdade, é um processo que ele é trabalhoso, mas ele é simples, tá? A ideia é para você fazer essa transformação aqui, tá? Porque, assim, a gente sabe que é fácil você conseguir uma gramática livre do contexto para algumas linguagens, tudo bem? Só que nem sempre está nessa forma normal de Chomsky aqui. Então, o nosso objetivo, na verdade, de hoje aqui é saber como é que eu vou transformar uma gramática livre do contexto nessas propriedades aqui que é da forma normal de Chomsky, ok? Então, se é livre do contexto, se é uma linguagem livre do contexto, a gente sabe que existe uma gramática livre do contexto para essa linguagem, tudo bem? E a gente vai pegar essa linguagem e vai colocar na forma normal de Chomsky. Então, tome essa gramática aqui, que ela é livre do contexto. Perceba que ela não está na forma normal de Chomsky. Por exemplo, se você pegar aqui essa regra aqui, ó, ele vai do A para o B, bem? E A e B aqui, nesse caso, são variáveis. O A poderia ir para um BC, por exemplo, um BS, entendeu? Para outras duas variáveis. Da mesma forma que o A para o S, também isso aqui faz com que eu possa dizer que não está na forma normal de Chomsky, tudo bem? Porque está indo de uma variável para outra, tudo bem? Isso aqui são as regras unitárias de variável, tudo bem? Uma variável vai para outra variável. Outras coisas que tem aqui, por exemplo, o S, ele vai para a concatenação de 3 variáveis, na ASA, tudo bem? Isso aqui também não pode ter, isso aqui também não pode ter, aqui basicamente nenhuma... Acho que a única regra que pode ter aqui é só do Bzão para o Bzinho, né? Porque eu posso ter de uma variável lá para um terminal, né? E também o B para o epsilon eu não posso porque o B ele não é variável inicial. Variável inicial aqui no caso é o S, tá? Então a única variável que poderia ir aqui nesse caso aqui dessa gramática seria o S, ok? Então vamos lá começar a ver aqui como é que a gente faz, tudo bem? Qual é o processo, como é que eu faço para chegar até a forma normal de Chomsky. O primeiro passo é você criar uma variável inicial, tudo bem? Então pega a tua gramática, basicamente eu só fiz repetir o que estava lá em cima, e agora eu vou adicionar uma variável inicial, que eu vou chamar de S0. E claro, esse S0 ele vai ter que ir para o S, que é a minha antiga variável inicial. Aí deixa eu subir aqui agora. O segundo passo é remover regras epsilon. Tudo bem? Então vamos pegar aqui a nossa
a nossa gramática, tá? E vamos remover essas regras epsilon, tudo bem? Claro, as regras que eu falo epsilon é quando eu não tenho da minha variável inicial para um epsilon. Essa eu deixo, tá? Essa eu não vou mexer. Então, aqui a gente tem aqui embaixo essa regra aqui do b para o epsilon, tudo bem? Então, a gente vai ter que remover essa regra aqui. Aí, como é que a gente faz para remover essa regra epsilon aí? É o seguinte, eu tenho que perceber aqui que quando eu tirar esse epsilon, eu vou tirar a possibilidade do b ele ser epsilon, tudo bem? Então, a possibilidade do b ser epsilon eu tenho em dois lugares aqui. Eu tenho aqui dele ser epsilon. Então, aqui eu estou tirando a possibilidade do a ir para o b e do b ir para o epsilon. Ou seja, o a ele consegue chegar no epsilon também, tá? Através do b. E se eu tirar essa regra aqui, que vai do b para o epsilon, eu vou tirar esse caminho do a até o epsilon. Então, por isso que eu vou acrescentar também, quando eu tiro esse b aqui, eu vou lá no a e vou acrescentar lá essa possibilidade do a ir para o epsilon. Tudo bem? Outra coisa aqui, que vai interferir aqui, é nesse b aqui de cima. Tudo bem? Esse b aqui de cima, ele também tem o caminho do S para o a bzão, e depois o bzão ir para o epsilon. Ou seja, eu estou tirando a possibilidade de ser a concatenado com epsilon us. Então, o a concatenado com epsilon, é claro que é só o a. Então, eu vou criar essa regra aqui também do a do S para o a. Tudo bem? Então, esse do S para o a aqui é a mesma coisa dele do S para o a bzão e do bzão e para o epsilon. Tudo bem? Aí, quando você tem o a epsilon, é a mesma coisa que ter unicamente o azinho, tudo bem? Então, pronto, eu tirei consegui remover essa regra epsilon que tinha aqui embaixo. Só que quando eu removi ela, eu criei uma nova que está aqui para o a, tudo bem? Então, eu vou ter que remover isso aí também. Enquanto eu tiver alguma regra desse tipo, né, que é de uma variável que não é a minha variável inicial para um epsilon, eu vou ter que ficar fazendo isso aqui, tá? Até talvez chegar em uma regra que eu vou ter que fazer aqui, ó, do S0 para o epsilon, tá? Aqui não é o caso, mas não vou fazer agora não. Mas a gente vai tentar remover isso aqui agora, tá? A gente vai remover essa regra aqui do a para o epsilon agora. Então é o seguinte, eu vou copiar e colar aqui do lado para ficar mais fácil de ver, né? Então vamos lá, eu quero remover essa transição aqui que vai do a para o epsilon. Então eu vou tirar isso aqui. Aí eu vou aplicar o mesmo pensamento que eu fiz aqui do bzão para o epsilon, tá? Basicamente eu só tenho um a aqui, né? O azão aqui em cima, tudo bem? Então eu tenho algumas possibilidades aqui, tá? Por exemplo, eu tenho a possibilidade do primeiro azão ele ser epsilon e o segundo azão não ser. Então, aqui eu estou considerando que o primeiro azão é epsilon e o segundo não é. Tudo bem? Ou seja, ele pode ir para o SA. Tudo bem? Para o Szão, azão. Outra possibilidade aqui, ó, é do segundo azão ser epsilon. Desse azão aqui ser epsilon, né? Ó, então, quando ele é epsilon, eu vou ter essa configuração aqui. Eu tenho um azão, Szão e epsilon. E, claro, tem as duas possibilidades. E tem a outra possibilidade dos dois A's eles serem epsilon, ou seja, eu ir simplesmente do epsilon S epsilon. Ok? Então, aqui eu estou pegando todas as possibilidades possíveis desses dois azãos aqui, tudo bem? Porque, como eles estão juntos, né? Só um pode ser epsilon, ou seja, o primeiro ser epsilon, ou então o segundo ser epsilon, ou então os dois podem ser epsilon, ou seja, você vai ter epsilon S epsilon. Ok? Então, aqui eu vou ter que acrescentar essas três possibilidades aqui, né? De novo, eu não vou colocar o epsilon aqui em nenhum desses casos, ou seja, nesse caso aqui eu só vou colocar o SA, aqui eu vou colocar o AS e aqui eu vou colocar o S sozinho, tudo bem? Então, eu tenho essas três possibilidades aqui a mais do S, ok? Então, ó, aqui nesse caso, eu já consegui remover todas as regras epsilon, tudo bem? Agora eu vou para o nosso terceiro passo. O próximo passo aqui agora é remover as regras unitárias, ou seja,
regras que vão de uma variável em outra variável, tudo bem? Essas regras unitárias. Então aqui a gente pode perceber o seguinte, tem umas aqui que, tipo, tem um aqui que não tem nada a ver, tipo que é S indo para S, ou seja, eu vou tirar o S e vou colocar o S. Então aqui eu não estou fazendo nada. Na verdade eu posso simplesmente remover essa regra aqui que não vai ter diferença nenhuma, né? Outra aqui é do meu S0 para o S, tudo bem? Então como é que a gente faz isso aqui? Então aqui eu vou focar no SS e no S0 para o S, tudo bem? Aqui, essa aqui de baixo, aqui embaixo, né, do S para o S, basicamente eu só removo, eu não tenho mais o que fazer depois que eu fizer essa remoção. Aí, para remover essas regras que está aqui em cima, é o seguinte, quando eu tiro o S daqui, eu estou tirando todas as possibilidades que o S tem. Tudo bem? Que são todas essas aqui que estão aqui embaixo, tudo bem? Então, o S0 ele pode ir para o S e para cada uma dessas regras que estão aqui, tudo bem? Então, eu simplesmente vou copiar e colar todas essas possibilidades lá para o meu S0, ok? Então, vou colocar aqui. Agora, as regras unitárias que são o AB e o AS. Tudo bem? Então, aqui você vê que está exatamente nessa linha aqui, né? O A vai para o B e também vai para o S. Então, vamos lá. Copio e colo aqui embaixo. Primeiro eu vou colocar o do AB, tudo bem? Então, o que é que acontece se eu remover essa aqui, tudo bem? Do A para o B. Eu vou simplesmente fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá do S0 para o S, que eu vou pegar todas as possibilidades que o A perdeu em ir para o B, que são todas as que o B tem, entendeu? Aqui no caso só tem uma, que é ir para o Bzinho, então só vou criar essa regra aqui a mais no A, tudo bem? Agora eu vou copiar e colar aqui do lado e vou também fazer agora para o S, né? Veja que aqui eu coloquei, aqui está do A para o B, aqui eu já tirei do A para o B. Agora eu vou fazer a remoção do A para o S, que é exatamente essa regra aqui, tá? Então, se eu tirar essa possibilidade aqui do A chegar no S, então eu tenho que colocar todas as possibilidades possíveis que o S pode chegar aqui, são essas aqui que eu acabei de circular, tudo bem? Então, simplesmente copio e colo elas lá nas regras do A. Então, vou colocar lá. Então, é isso aqui. Então, aqui a gente consegue fazer a remoção das regras. Aliás, a gente conseguiu fazer todas as remoções dessas regras unitárias, tudo bem? Que são de uma variável para outra variável. Tudo bem? Agora é o seguinte, tem umas aqui que eu já tenho, tipo, quando eu tenho só uma aqui, né? O Azinho. Tem aqui que já está tudo bem, do SA, duas variáveis aqui, duas aqui também. Então agora eu só tenho que me importar tipo com essas regras aqui, ó, que tem do Azinho, Bzão, né? E essa outra aqui que é do Azão, Szão e A. Então, como é que eu posso fazer essas modificações aqui para chegar até em regras que são da forma normal de Chomsky? Basicamente é só criar uma variável aqui, nesse caso aqui, né? Aqui é criar uma variável que vá para o A, tudo bem? Aí, basicamente, eu coloco essa variável aqui lá no lugar do Azinho, né? Por quê? Porque se eu estou colocando essa nova variável que vai para o Azinho, então isso quer dizer que eu substituindo ela aqui, eu vou conseguir o Azinho Bzão, tá? E também essa outra aqui do lado, né? Como é que fica essa aqui do lado? Como é que eu vou fazer essa modificação para chegar no ASA? Aqui nesse caso também é muito simples, é só você pegar uma variável, aí você escolhe, ou você vai para o AS, ou então você vai para o SA, tudo bem? Aí em vez de colocar o AS, ou então o SA, você bota simplesmente essa variável, tá? E essa variável ela já vai para duas variáveis, e o que vai ficar aqui vão ser duas variáveis também, tá? Então, basicamente é isso. Então,
o nosso quarto passo é só fazer isso, é só transformar o que restou aqui para regras que eu chegue na forma normal de Chomsky. Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos lá, converter as regras restantes, tudo bem? Então, aqui eu estou com a minha gramática que eu tenho mais atual, tudo bem? E vou fazer aquilo exatamente que eu tinha dito, tudo bem? Então, suponha que você tem essas regras aqui, que basicamente são essas que estão aqui do lado, tudo bem? Ó? Eu não vou colocar esse restante aqui agora, porque eu ainda vou fazer algumas trocas aí, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma variável para chegar nesse SA aqui, ok? Então, se eu consigo nesse SA aqui, vai ser a mesma coisa para cá, a mesma coisa para cá e para cá. Tudo bem? Então, vamos lá fazer. Então, o A1, eu vou dizer que o A1, ó, ele vai para o SA, tá? E a outra aqui é esse aqui, né? É o Azinho, né? Então, eu vou colocar um U, por exemplo. Então, o U, ele vai para o Azinho. Ok? Então, perceba que essas aqui que eu acrescentei aqui, né? Agora, elas já estão na forma normal de Chomsky. Então, em vez de escrever SA, 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 eu vou colocar o A1, tudo bem? E em vez de escrever aqui, ó, Azinho, 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 eu vou colocar U, simplesmente isso. Então, copia e cola com essas trocas aí, tá? E você vai obter isso daqui, tá? Então, você pode perceber aqui que a gente está na forma normal de Chomsky, e com esses 3 simples passos a gente consegue chegar, ok? Aliás, 3 não, 4, né? Porque tem esse quarto aqui que a gente tem que fazer, mas esse quarto é mais intuitivo, né? Então é isso, pessoal. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.